Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Circulação em Dia com o Dr. Fábio Rocha. E hoje vamos falar sobre problemas vasculares na infância. Tudo bom, Dr. Fábio? Olá, Paula, tudo bem? Vamos lá abordar um tema aí não tão comum, mas é muito importante também, né? Que são os problemas vasculares na infância. Exatamente. A gente ficou pensando aqui, né? Como é que a gente consegue identificar, por exemplo, um problema vascular em uma criança? Paula, quando a gente fala de doenças vasculares na infância, é importante a gente entender que muitos dos problemas e das doenças vasculares estão relacionados ao que a gente chama de má formação, né? Ou seja, durante o desenvolvimento embrionário, o desenvolvimento intraútero da criança, algumas situações podem acontecer e a grande maioria das doenças mais graves, diríamos assim, vasculares, estão relacionados a essas alterações, né? O que é mais comum a gente ver e observar de doença vascular e que traz, às vezes, alguns pais ao consultório? São o que chamamos de hemangioma. O que é o hemangioma? Hemangioma é uma formação vascular um pouquinho anormal. Como isso se manifesta? São aquelas manchas avermelhadas, principalmente em face, às vezes na região do dorso, aqui atrás. Ele se expressa muitas vezes como uma mancha plana, sem nenhuma elevação, sem nenhum volume. Mas o que é aquilo? São vasinhos sanguíneos aumentados naquela região. Então é uma má formação vascular. Esses vasinhos nessa região, por um determinado problema de desenvolvimento intraútero, se formaram e aí eles estão em maior número naquela região, com volume de sangue grande naquela região, então se destaca com relação à cor da pele. Esse hemangioma ele é muito comum na face. Às vezes ele é pequenininho e bem plano. Não existe um risco maior nessas situações. É bem comum a gente receber os pais bastante assustados no consultório por conta disso, mas com o passar dos anos e o desenvolvimento da criança, esses hemangiomas eles vão diminuindo, diminuindo e muitas vezes desaparecem. E eventualmente ele permanece, né, na face ou em outra região do corpo, mas de forma benigna, né? Não existe um risco maior. Em algumas situações não tão comuns, esse hemangioma ele realmente é muito grande. Então, onde os pacientes acabam sofrendo até ficando um pouco estigmatizados na adolescência, sofrem um pouquinho de bullying, porque são aquelas manchas muito grandes, avermelhadas, né? E podem ocupar uma grande região do corpo. Então, na infância, é muito comum a presença dos hemangiomas. Muitas vezes a gente vê eles aqui na região do supercílio, né, na região da pálpebra aqui superior dos olhos. Quando que eles são assim, mais graves e mais perigosos? Além do tamanho, alguns hemangiomas são elevados, eles têm um relevo. Esses são um pouquinho mais preocupantes. Por quê? Porque eles podem crescer com o passar dos anos e eles podem sangrar. E às vezes a criança sente dor, tem episódios de sangramento, e aí a situação começa a realmente ser um pouquinho, diríamos assim, mais grave. E algumas vezes requer também a realização de tratamento cirúrgico. Se possível, remover aquele hemangioma. Existem alguns medicamentos que são injetáveis, que a gente consegue injetar dentro do hemangioma e esses vasinhos se secam, né? Mas a grande maioria das vezes, os hemangiomas, eles são benignos, né? E a gente faz um acompanhamento, né? A criança nasce, ele vem ao seu consultório, a gente espera 1 ano, 2 anos, raramente há uma necessidade de abordagem inicial. Bom, isso é o mais comum e o menos grave. Infelizmente, a gente apresenta algumas doenças vasculares que são graves, que a gente chama também de MAVE, ou uma má formação
arteriovenosa. São quando os vasos, as veias e as artérias se comunicam de forma não habitual, e isso aí traz assim, algumas consequências e muitas vezes consequências graves para o paciente. Então são as malformações. Elas podem afetar também muitas vezes até o desenvolvimento cardíaco da criança. Então problemas cardíacos importantes que às vezes requerem até tratamento cirúrgico e, infelizmente, muitas vezes, algumas crianças acabam falecendo desse tipo de malformação aí do sistema cardiovascular como um todo. E esse tipo de malformação, por exemplo, como é possível a gente identificar? A criança demonstra alguma dificuldade em desempenhar algumas atividades? Como é que isso é Grande percebido? parte dessas malformações, ou até mesmo de algumas síndromes, que é um conjunto de sinais e sintomas que a criança apresenta já desde o nascimento, grande parte a gente consegue verificar no pré-natal. Isso aí no próprio intraútero, né, no desenvolvimento da criança, com exames de ultrassom. Existem, hoje em dia, protocolos bem estabelecidos de ultrassom durante a gestação, e muitas vezes você consegue identificar esse problema ainda no intraútero. Uhum. Então, os pais são alertados sobre a situação, né, o acompanhamento obstétrico da criança e pediátrico logo depois que a criança nasce, ele é mais intenso, a fim de contornar essa situação. Muitas doenças são tratáveis, outras, infelizmente, nem tanto. Né? Mas, então, a criança ela apresenta sim doenças vasculares, mas como eu disse, Paula, é a exceção, não é a regra. Tá? O grande volume, diríamos assim, das doenças vasculares realmente acometem as pessoas na vida adulta. Interessante. Agora, normalmente, esse tipo de malformação, existe um momento certo para realizar esse tratamento com uma criança? Também é uma situação muito individualizada. Hoje em dia nós temos cirurgias intraútero. A gestante ela é operada juntamente com o feto, né? A criança ainda intraútero, né? No desenvolvimento, ela é operada ainda gestante. São situações bastante delicadas, né? Requerem um tratamento muitíssimo especializado. Existem também algumas síndromes que dentro desta síndrome, como eu lhe falei, síndrome é um termo que a gente usa para um conjunto de alterações de sinais e sintomas do paciente, algumas síndromes que cursam com alterações vasculares, algumas, o que a gente chama de manchas cor vinho do Porto, né? São manchas vinhosas que estão relacionadas também à formação errônea aí de alguns vasos sanguíneos. Às vezes a alteração do crescimento do corpo, a gente tem crianças que nascem com uma perna um pouquinho maior que a outra, isso também tem alterações vasculares. A gente tem crianças que nascem também com o que a gente chama de linfedema congênito, uma situação um pouquinho mais grave, onde a criança nasce com um dos membros, às vezes o membro superior, às vezes o membro inferior, a perna bastante inchada e com uma alteração de volume muito grande com relação à outra. Tá? O tratamento é muito especializado, é muito específico, ele é individual para cada paciente. A gente tenta, obviamente, tratar assim que possível. Mas, às vezes, a criança muito pequenininha não é possível se tratar. Faz-se um acompanhamento e aí, quando a criança estiver apta, numa idade que realmente ela possa passar por uma cirurgia, aí se opera a criança, se for, no caso, um tratamento cirúrgico. Agora, por exemplo, crianças que apresentam desde cedo, por exemplo, uma veia que se destaca mais na perna, né, que tem uma aparência talvez ali de varizes. Isso acontece? Isso é possível e exige algum tratamento? Isso acontece, sim. Não é comum, mas acontece. Na grande maioria das vezes, a gente só vai tratar essa criança precocemente, ou seja, nos primeiros anos de vida, se realmente houver um comprometimento importante na qualidade de vida do paciente, se o paciente tem dor ou não tem, se está atrapalhando o desenvolvimento
tanto de crescimento ou o desenvolvimento psicossocial da criança. Na grande maioria das vezes, essas doenças são tratadas cirurgicamente numa fase um pouquinho mais avançada. Podem ser tratadas na infância, mas em geral, como essas doenças, muitas delas são benignas, a gente apenas acompanha. Existe uma ansiedade dos pais, obviamente, por conta da situação, mas tem o tempo certinho para se operar essas crianças quando o tratamento é cirúrgico, né? Muitas vezes a criança ela vai crescendo e essas alterações vão deixando de ter tanta importância, ou seja, se tornam menos graves para o paciente, né? E muitas, com o passar dos anos, até se resolvem. Como hemangioma, que a gente disse na face, né? Em outra região do corpo. Então, por exemplo, no caso de varizes na perna de crianças, enquanto essa situação for só realmente estética, não envolver nenhum tipo de dor ou de impossibilidade de praticar alguma atividade, os pais não precisariam se preocupar. O termo varizes na infância, ele está relacionado grande parte das vezes ao que a gente chama de má formação arteriovenosa. Tá? Não é comum uma criança ter varizes. Se a criança nasce com varizes, ela está recebendo, às vezes, um fluxo sanguíneo alterado para essa veia, a ponto dessa veia se dilatar e ter a aparência ali de uma varizes. Na grande maioria das vezes, a gente acompanha, Paulo. Se não houver sofrimento do ponto de vista de dor, de desconforto, de alteração significativa para a criança, que a criança corra risco, a gente não atua logo de início. Muitas vezes a gente usa algumas bandagens que são faixas, até mesmo você tem hoje em dia como customizar meias de compressão, uma série de situações para auxiliar nesse tratamento. Mas nem sempre o tratamento é cirúrgico já numa fase inicial. E normalmente, então, o que seria uma faixa etária mais comum para realmente iniciar um tratamento um pouco mais invasivo? Não tem como. Essa resposta não existe, porque isso é muito individualizado. É muito de criança para criança, de doença para doença, de acometimento para acometimento. Como eu te disse, em alguns casos o tratamento ele é intraútero. A criança é operada ainda no útero materno. Em outros casos, a gente vai abordar a criança numa fase da infância já após os seus 5, seus 8, 10 anos de idade. Então, assim, não existe uma regra para isso. Identificar a doença, fazer o diagnóstico correto, acompanhar o desenvolvimento da criança e, dependendo do que for, abordar ou não cirurgicamente. Às vezes o tratamento, como nós conversamos aqui, ele nem é cirúrgico, né? Então é muito individual. Certo. O que é importante a gente explicar, principalmente para os pais, que, né, notando algo diferente aí, procurar uma avaliação, na grande maioria das vezes isso vem por indicação do próprio pediatra da criança, né? E aí com o diagnóstico feito, deixar os pais assim bastante confortáveis no sentido de entender o que é a doença, aquilo que a doença pode representar, a forma como a doença pode evoluir, para assim todo mundo, né, o médico, a família, a criança, fazer parte do tratamento como um todo. E agora uma outra questão que eu também gostaria de abordar é com relação a doenças infantis, né? Outras doenças, não exatamente doenças vasculares, mas que podem acarretar num futuro algum tipo de problema vascular. A gente poderia mencionar alguma questão assim? Paula, tem sim, mas é assim, muito raro. Isso já entra num espectro aí, da medicina, que são doenças realmente não tão comuns. Existem algumas síndromes, e aí o mais comum é a síndrome de Down, por exemplo, que existe um comprometimento principalmente cardíaco. Então, muitas dessas doenças, elas têm sindrômicas, como diríamos, ela tem uma manifestação, mas não só nas veias e artérias do corpo, mas muitas delas no coração, tá? A síndrome de Down, como é bastante comum, né? Ela realmente afeta o coração de parte dos pacientes que apresentam a síndrome de Down.
Então, esses pacientes, grande parte das vezes, têm uma sobrevida um pouco menor por conta dessas alterações cardiovasculares. Mas, em geral, são doenças que afetam o coração. A gente tem uma doença bastante severa, mas que afeta o surgimento, a formação do coração com os vasos sanguíneos. Ela tem um nome diferente, chama tetralogia de Fallot, mas existe uma inversão dos vasos sanguíneos junto ao coração. Então, em geral, essas doenças são difíceis, são doenças graves e o tratamento requer muitas vezes cirurgias. Né? Mas todas elas em particular costumam acometer uma população muito pequena. Né? No contexto geral das doenças vasculares, elas entram numa proporção muito pequena. Então, que se a gente pensar em termos de número, elas não são tão expressivas assim. Muito obrigada, então, Dr. Fábio. Ficamos por aqui, então. Vamos encerrando mais um Circulação em Dia. Agradeço por todas as informações, Paula. E nos vemos no próximo episódio. Até o próximo episódio. Até lá, obrigada.